Olá, meus amigos, bom dia, boa noite ou boa madrugada, né? Meu nome é Arthur Miranda e eu vou dar uma dica para vocês, bem breve, sobre improbidade administrativa, especificamente sobre a retroatividade de algumas disposições da nova lei, da chamada nova lei de improbidade administrativa, que na verdade só alterou alguns dispositivos da nossa lei 8429, né? Eu deixo meu Instagram aí para quem quiser mandar mensagem, fique à vontade, tá? Pode me marcar nas redes sociais, pode mandar dúvidas. E em relação a esse vídeo, deixe o comentário, deixe o like, vocês já sabem como é que funciona o YouTube, né? Tanto o like quanto o comentário ajuda a gente, mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante. Então vamos para a nossa dica. Como eu falei aqui para vocês, a gente vai falar, deixa eu diminuir a webcam aqui, deixar ela aqui em cima. A gente vai falar da retroatividade ou irretroatividade da lei de improbidade administrativa. Mas o que a gente vai trazer é, na verdade, as decisões recentes do STF e eu vou trazer uma posição pela retroatividade e uma posição pela irretroatividade, o que vai possibilitar que vocês eventualmente dissertem de forma escrita sobre o tema ou abordem oralmente sobre o tema se forem perguntados em alguma prova oral. Primeiro, eu destaquei aqui que esta aula, essa dica, está devidamente atualizada até 3 de junho de 2022. Isso é relevante porque pode ocorrer alguma decisão após essa data. Por exemplo, a liminar decidida pode ser ou referendada pelo plenário ou então derrubada pelo plenário, tá bem? Aí eu trouxe aqui para vocês a decisão que entendeu pela repercussão geral, que reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema. E qual o tema é? É a aplicação retroativa das disposições sobre o dolo e a prescrição na ação de improbidade administrativa, tendo em vista as disposições da lei número 14.230, né? Aí eu coloquei aqui os trechos da ementa, tá bom? Primeiro, a necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e a aplicação dos novos prazos de prescrição geral e prescrição intercorrente. Aí eu trouxe para vocês o que eu sei que vocês sabem como é que era a redação anterior e sei que vocês sabem como é a redação atual, mas estou aqui trazendo para a gente relembrar, né? Na redação original havia previsão, olha, no artigo 5º, citando a conduta culposa, e ele dizia o seguinte: ocorrendo lesão ao patrimônio público, por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. A conduta culposa também era citada no artigo 10, né, que fala aqui, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º. Mas a redação atual disso é o seguinte: o artigo 5º foi revogado, né? E o artigo 10 passou a ter a seguinte redação: constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa. Percebam que não há mais a previsão de conduta culposa. E aí há essa discussão sobre a retroatividade dessa disposição, porque muita gente foi condenada aí em razão de ter praticado conduta culposa que causou lesão ao erário, conforme a previsão anterior da lei de improbidade administrativa. Mas em razão dessa alteração, óbvio que todo mundo vai querer que tal disposição retroativa para, né, beneficiar as pessoas que eventualmente foram condenadas em razão disso. E sobre a prescrição, eu trouxe aqui também os dispositivos da redação original e os dispositivos da redação atual, cujos prazos podem ser mais benéficos, né, a depender aí do caso concreto. Aqui fala 5 anos, aqui fala prazo prescricional para faltas disciplinares puníveis com demissão, né? E aqui até 5 anos. E aqui fala em 8 anos. Né? Mas além disso, a redação atual traz previsão aí de prescrição intercorrente, né?
Eu não vou ler todas as disposições aqui, porque a nossa ideia é ter uma dica bem curta, né? Mas se vocês quiserem pausar, anotar, reler com calma, fiquem à vontade, tá bom? Aí aqui as disposições da prescrição na redação atual, né? E agora em relação à ação que eu citei, cuja repercussão geral foi reconhecida e que vai decidir tal tema em sede de repercussão geral, houve decisão monocrática do relator, ministro Alexandre de Moraes, em 3 de março de 2022, que decidiu, e a gente olha essa parte aqui de baixo, tá bom? Decidiu pela suspensão do processamento dos recursos especiais, nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230, que alterou aí a Lei de Improbidade Administrativa. Então percebam que houve a suspensão do processamento dos recursos especiais em que foi suscitada a aplicação retroativa. Então, primeiro, não é a suspensão do processamento de todos os recursos especiais que tratam de improbidade, mas sim daqueles em que foi suscitada a aplicação retroativa. E percebam que, e aqui eu trouxe o parágrafo acima, ele fala que não é recomendável o sobrestamento nos processos nas instâncias ordinárias, né, primeiro e segundo grau. Então, percebam aí, ó, suspensão só de recursos especiais, ou seja, no âmbito do STJ, em que foi suscitada a aplicação retroativa da Lei 14.230. E houve aí a oposição de embargos de declaração e houve nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, em 22 de abril, que acolheu os embargos de declaração e determinou também a suspensão do prazo prescricional, naqueles casos aí em que ele determinou a suspensão do processamento dos recursos especiais, né? Porque se houvesse a suspensão do processamento dos recursos especiais sem a respectiva suspensão do prazo prescricional, a gente correria o risco de ocorrer a prescrição, né? E o Estado ali sem possibilidade de agir, de punir, e ocorrer a prescrição. Aí houve a oposição de embargo de declaração e houve essa decisão aí também pela suspensão do prazo prescricional. E eu trouxe aqui posições sobre a retroatividade e irretroatividade, tá bem? Aqui um trecho do livro do Marçal Justem Filho, que eu vou ler rapidinho com vocês. As alterações introduzidas pela lei número tal, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência. Isso significa que, mesmo no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na lei número tal. Portanto, e por exemplo, tornou-se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os processos em curso que envolvam pretensão da aplicação da disciplina original da Lei nº 8429 subordinam-se às regras mais benéficas da Lei nº 14.230. E trouxe também uma posição que defende a irretroatividade, uma posição do MPF, especificamente da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, que trata aí do combate à corrupção, e a gente consegue ver tal posição na orientação número 12 de Brasília, 12 de novembro de 2021. Aí deixei o link aqui para quem quiser acessar. E vai dizer o seguinte: da não retroatividade e tipicidade não se aplicam os novos dispositivos dos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, alterados pela lei tal, a atos de improbidade ocorridos anteriormente ao início de sua vigência, pois, sendo as regras originais parâmetros de garantia e efetividade da probidade, as novas condutas típicas, se retroagirem, promoverão retrocesso no sistema de improbidade, cujas bases são constitucionais, atentando também contra os compromissos assumidos pelo Brasil nas convenções internacionais contra a corrupção internalizados como normas supralegais. Não se aplicam as sanções legais mais gravosas a atos de improbidade anteriores ao início de sua vigência. Então eu trouxe uma posição aqui pela retroatividade no slide anterior e pela irretroatividade aqui nessa parte, né? Então com isso eu encerro essa dica breve, né? Minha ideia era ser até mais breve do que eu acabei sendo, mas eu acho que eu expliquei aí de forma que vocês pudessem entender e de forma que vocês tenham a capacidade de abordar a situação atual
das decisões do STF a respeito da retroatividade ou irretroatividade no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, citando aí também posições ou doutrinária ou do MPF, se houver necessidade dessa citação em uma prova que você vá realizar. Então é isso, espero que tenham gostado da dica. Deixe seu comentário, like, compartilhe o vídeo. Se quiser, pode me seguir nas redes sociais e bons estudos a todos. Até mais!